Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que é a nossa pele, os cuidados com o nosso corpo quando envolve o mundo da dermatologia. E o interessante é a gente ressaltar que esses cuidados eles precisam acontecer agora mesmo, no outono, para quando chegar o verão a gente estar plena, linda, com a pele que a gente quer. E quando a gente fala em pele, é óbvio que quem traz essas informações para nós é a nossa dermatologista, a Sol. Bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. E sim, isso é uma lembrança, né? Apesar que aparentemente o verão não acabou totalmente para nós, mas agora nós temos que começar o nosso planejamento para podermos lá em novembro, dezembro, aproveitar novamente, porque vai uns 2, 3 meses de verão aí intenso, sem tanta disponibilidade para estarmos fazendo os tratamentos adequados. E às vezes as pessoas querem uma fórmula mágica, daí, olha, falta 2 meses para o verão, tá quase chegando o Natal, vou procurar Sol, quero um tratamento mágico. E a verdade é essa, né? Só o indicado é a gente começar antes fazendo tratamentos. E quando a gente pensa em tratamentos, o que vem aí pela frente, pensando agora que nós estamos no mês de abril, o que vem até chegar o verão de tratamento, procedimentos? Quando a gente pensa para essa época de outono e inverno, a gente tem que dar uma pensada maior, realmente são nos lasers, luz pulsada, tem o fotona, ultrassom microfocado, ele é interessante? Sim, mas ele é algo que se você quiser fazer quando tem uma maior exposição ao sol, ele é tranquilo. Agora laser, microagulhamento, peeling, acaba que a gente tem que se restringir, você não pode ter uma exposição solar. Então, sim, nessa época, esses os tratamentos, digamos assim, que a gente tem que botar como número 1. Mais abaixo já vem bioestimulador, que hoje a gente tem o Radiesse, tem o Eleva, tem várias marcas, né, que é tudo isso para bioestimular. Por quê? Porque eles não fazem o resultado, não é na hora que você usa o produto. Vai demorar uns 45 dias para começar a agir e você vai ter um pico em 3 meses. Então não dá para eu fazer em novembro, porque vem o Natal e vem o Ano Novo. Eu vou estar começando a ter o estímulo. Então a gente acaba se programando agora para eu fazer esse planinho de tratamento, para quando chegar nas nossas festas de fim de ano, que todas queremos estar lindas e maravilhosas, a gente realmente está no ápice dos nossos tratamentos. Que legal, que dica de ouro. Porque que mania que nós temos de querer as coisas para ontem. E a gente tem que entender que a pele, o corpo, ele não responde assim, ele precisa de um tempo para ter essa resposta, né? Isso, e daí, por exemplo, fiz o laser, quero fazer outro procedimento? Posso? Dependendo do que for, a gente pode combinar. Dependendo do que nós estamos pensando em fazer no gerenciamento da pele daquele paciente, não vai ser muito interessante fazer os dois ao mesmo tempo. Então, nós vamos precisar dar um tempinho para aquele nosso laser descamar, isso vai uns 15 dias, para daí eu poder fazer este outro. Então, nisso, a gente acaba tendo pelo menos um planejamento de alguns meses, que daí, infelizmente, como a gente quer para o verão, não é tão rápido. Então, eu digo assim, acabou o verão, sim, mas nós já temos que estar pensando no próximo verão. Eu sempre digo o verão, não é porque a gente não poderia fazer pensando no inverno, mas é que o verão, para nós aqui catarinenses e nós de Florianópolis, ele é muito intenso. Todos nós passamos o ano inteiro pensando e sonhando com essa temporada de verão. Porque a gente quer a praia, a gente quer aquela rotina diferente com a família, então a gente acaba imaginando muito isso, sonhando com isso. Então esse acaba sendo o nosso foco, digamos assim, anual. E nesse foco anual, às vezes tem um evento, tem uma formatura, tem um casamento. Então esses são os outros planinhos que a gente vai tendo, que são às vezes esporádicos, mas sim, temos que pensar, um botox eu posso fazer em cima de um casamento? Umas 2, 3 semanas antes até dá, pelo menos um mesinho. Mas e um bioestimulador? Não vai fazer o resultado. Você quer fazer um preenchimento? Não, um preenchimento umas 2 semaninhas você consegue ter um resultado. Mas laser tem o tempo de descamação, peeling, microagulhamento. Se você faz um bioestimulador, tem que ter um tempo para sua pele poder ter o efeito realmente de bioestímulo. E daí, infelizmente, isso que a gente deseja que seja para ontem, não existe. E quando a gente pensa na parte corporal, que temos de procedimentos, porque a gente quer colocar um biquíni,
né? Barriguinha, celulite, estria, conta pra mim. Então, assim, quando a gente pensa na parte corporal, eu sempre digo assim, começamos do básico, chego para todos os pacientes, alimentação saudável e atividade física. O dermato, eu brinco que assim, eu não sou a pessoa que faz milagre, eu vou melhorar a nossa versão, mas algumas coisas não é com a gente. Mas daí o que a gente pode fazer? Aquela gordurinha localizada, que não é uma indicação expressa de uma lipo. Hoje a gente tem os esvaziadores de gordura, que são os emptiers, então a gente pode fazer o uso, mas de novo, ele não é para ontem, ele tem uma certa programação, então vai uns 2 a 3 meses fazendo de maneira rotineira para realmente ter uma redução de gordura naquela localização. A gente daí vai ter também o próprio bioestimulador, se eu tenho uma região com mais flacidez, abdômen, aqui entre as pernas. Às vezes eu tenho uma paciente que tem um pouquinho de flacidez nos braços, então eles também vão nos ajudar nessa parte corporal. E daí quando a gente fala também de corporal, a gente tem o ultrassom, que hoje nós temos alguns nomes aí que está todo mundo conhecendo. Liftera, Ultraformer, o Atria, todos esses também é para dar um bioestímulo, com isso reduzir a flacidez e melhorar a nossa forma corporal. Pode ser para dar um contorno, se for feito no bumbum, pode ser para melhorar somente uma flacidez, se a gente está pensando mais em abdômen, mas todos eles é com essa intenção de, junto com os outros tratamentos, melhorar aquela área corporal que está sendo tratada. E lembrar ainda que daí, quando chega o verão, nós temos o danado do bumbum. Aí o bumbum, os bioestimuladores a gente pode usar tanto para estimular o colágeno naquela região, para melhorar um pouquinho a nossa flacidez, aquela papadinha que fica meio flácida embaixo do bumbum, ou até mesmo melhorar, por exemplo, a forma do bumbum, que a gente pode fazer também para dar uma melhorada e deixar o nosso bumbum mais redondinho. Então ele vai melhorar a estria, vai melhorar a flacidez e também vai melhorar essa parte da forma do nosso bumbum. Mas aí, de novo, ninguém quer chegar no verão com o bumbum roxo. Então, algum tempinho antes para ir lá para fazer a programação, para ver se vai começar por esses tratamentos, se é ultrassom antes, se tem que usar um esvaziador de gordura, o que nós estamos pensando para aquela paciente? Isso que eu ia te perguntar. Cada caso tu vais analisar e aí, dependendo da situação, do corpo, enfim, de tudo que você enxergar, da necessidade dessa paciente, tu vais montar um plano de ação para poder mostrar para essa paciente o que seria o indicado e aí começar o tratamento. Isso, é bem isso. A gente vai fazer um planejamento do que nós estamos pensando. E muitas vezes, nós como dermatologistas, a gente pensa num plano de ação, em geral, do que demora mais tempo para aparecer, para o que teria um efeito mais imediato. Mas às vezes a paciente ela já está muito angustiada, então às vezes a gente muda a ordem, começamos daí do que dá mais efeito inicial, que você vê um resultado, para depois eu fazer o que eu precisava ter feito lá no começo, mas ficaria como manutenção. É uma questão muito da paciente de o quão ansiosa ela está. No final, nós chegaremos no mesmo resultado, que é ter um excelente resultado, ponto. Mas aí, às vezes, eu queria fazer de um jeito, dependendo se a minha paciente tem muita ansiedade, a gente vai conversar e vai mudar um pouquinho a ordem do tratamento. Mas tanto quando a gente fala no rosto, quanto no corpo, o indicado é começar antes do verão, né, Sol? Sim, eu sempre digo assim, para o verão acaba ficando muito mais refém. Para o botox que a gente precisa usar, um botox se eu precisar usar, por exemplo, a sudorese, que daí no verão é mais interessante, um preenchimento só como manutenção, porque até inclusive se ficar roxinho ele passa mais rápido. Mas quando a gente pensa naqueles tratamentos, tipo, eu quero fazer um tratamento para ganhar mais forma corporal, eu quero para estimular a minha musculatura, não vai poder ser em 30 dias. Essa fórmula mágica não existe. Eu falo, esse detox é só para a gente pegar, fazer uma dietinha mais rápida e dar uma secada. Mas como ganho, a gente não vai conseguir. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer no verão, mas realmente esse tratamento voltado para ter um grande resultado, se ele é um grande resultado, o que nós temos que pensar? Ele tem um grande trabalho por trás e não vai ser em 30 dias que nós vamos conseguir este resultado. Ele é impossível? Não, como tudo na vida, tudo é planejamento, organização e assiduidade da minha paciente. Nossa, adorei, Sol. Obrigada pelas dicas. Como a gente está falando em dicas,
a dica, o conselho é que você busque agora um dermatologista, de preferência nossa, se você mora aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu. A Sol, ela é uma profissional extremamente qualificada, eu tenho certeza que você vai gostar. E essa é a dica, busca de uma vez um profissional para já começar esse tratamento para no verão estar, ó, tudo ok. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora vamos falar sobre o laser íntimo. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, quando é indicado, o que ele melhora. Vamos conversar com a doutora Bruna, ginecologista do Minuto Mamãe e Bebê. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o laser íntimo. Principalmente, hoje vamos falar sobre o pós-parto. As mulheres, elas podem ficar com dor no pós-parto, a lubrificação pode ficar diminuída por causa da libido, por causa dos hormônios, principalmente pós-parto, cuidados com o nenê, e daí acaba que a gente fica um pouco mais debilitada, mais cansada e às vezes não está naquele momento. O laser íntimo ele é muito indicado para essa dor, principalmente pélvica, no pós-parto normal, as mulheres ficam muito, na cesárea até não tanto, mas no parto normal a gente vê que elas ficam com bastante dor. E ele ajuda bastante, porque ele estimula a elasticidade, ele ajuda na lubrificação. E com isso a mulher vai melhorando de um jeito sem hormônio, porque ela não pode usar, e ajuda nessa parte. Que interessante. E daí, quanto tempo após o parto ela pode começar a fazer? Como que funciona? Quantas sessões são? A primeira sessão dura quanto tempo? É dolorido? Conta tudo pra nós. O laser íntimo, ele é uma coisa bem nova ainda no Brasil, né? Mas a gente tem indicado a partir de 6 meses pós-parto. Como que funciona? A sessão é bem rapidinho, é uns 10 minutinhos no máximo, 15. Quantas sessões vão ser necessárias? Depende de paciente para paciente. Mas, normalmente, 1 a 3 sessões. Depois que ela fez essas 3 sessões, é indicado que ela faça novamente? Vai depender dela, se ela sentir um resultado, se ela quer fazer, ou é um protocolo depois de tanto tempo fazer? Não, depende de caso a caso. Normalmente, nesses pós-parto, 1 a 3 sessões resolve e elas ficam bem e não precisam mais fazer por esses motivos. Em alguns casos, dependendo como é que foi o parto, se teve alguma laceração maior, principalmente no parto normal, às vezes pode precisar mais. Entendi. E quando a gente pensa nessas lacerações, o laser, ele ajuda? Ajuda. Ele ajuda bastante na cicatrização, ele estimula ali, principalmente, para evitar a atrofia daquele local que fica por causa da cicatriz. Então, ele ajuda bastante e melhora a dor, principalmente que as mulheres reclamam da laceração, às vezes, que é dolorido. A gente está falando das mulheres que estão no pós-parto, tanto num parto normal quanto parto cesárea, mas o laser, ele pode ser feito por qualquer mulher, em qualquer faixa etária? Sim, o laser ele pode ser utilizado em qualquer momento. A gente usa bastante para atrofia, principalmente mulheres que tiveram câncer, que fizeram radioterapia, quimioterapia, que não podem utilizar hormônio. Então, o laser é muito indicado para essas pacientes. Elas saem muito bem, porque quando a gente faz quimio, faz rádio, a lubrificação fica muito baixa, a gente perde a elasticidade, fica com aquela... que é uma atrofia, como se ficasse muito enrijecido ali. Então, elas precisam disso para melhorar, né? E quando a gente pensa numa mulher que está na menopausa? É utilizado também. Tem várias indicações, uma delas continua também sendo a baixa libido, estimula ali essa lubrificação. Pode ser utilizado para incontinência urinária, que não vai melhorar 100%, mas, por exemplo, às vezes uma mulher que perdia urina em 10 espirros, talvez ela vai perder depois de um tempo em 2. E isso para uma pessoa é uma diferença muito grande. Com certeza. E evita, às vezes, uma cirurgia. Bruna, e como que é feito esse procedimento? Acontece em consultório? Como que funciona? Conta para nós. Tá, vou explicar. O procedimento é feito em consultório. A mulher fica em posição ginecológica, a gente avalia o colo, avalia a região da vagina para ver se não tem nenhuma lesão, se não precisa de algum outro tipo de tratamento antes. A gente bota o espéculo, que é um aparelhinho que é para abrir, para a gente conseguir ver a região dentro da vagina. A gente vai fazer uma anestesia em volta, para ela não sentir dor. É bem tranquilo o procedimento, feito ali na hora, pode ser que arda um pouquinho depois, mas logo em seguida ela vai para casa e pode fazer suas atividades normais. E quando ela vai para casa, quando ela recebe ali a alta do momento,
é necessário passar algum tipo de pomada, algum gel, algum lubrificante ou não há necessidade de fazer nada? Normalmente a gente deixa o gelinho. Ela faz um gelinho 15 minutos a cada 2 horas, assim, principalmente nas primeiras 24 horas. E depois, vida normal. Sensacional, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu que agradeço, foi ótimo. Espero que você tenha gostado. Se você não conhece o laser íntimo ainda, vamos conhecer. É muito interessante, tantas possibilidades e tantas transformações que ele é capaz de fazer em diversas faixas etárias da vida e momentos da vida. Então, se você gostou e se você quiser entender um pouco mais, se ficou com alguma dúvida que a gente não falou aqui, manda mensagem para nós, que a doutora Bruna vai tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza. Obrigada e até a próxima. Até. Agora vamos falar sobre as infecções que envolvem a parte otorrinolaringológica, garganta, nariz, ouvido. A temperatura começa a mudar, os vírus começam a entrar em festa e as mamães começam a sofrer. A gente vai conversar com a nossa otorrino, a doutora Marcela, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essas infecções, como a gente pode prevenir, o que a gente pode fazer. Bem-vinda novamente. Olá, muito obrigada pelo convite de novo. É um prazer estar aqui. Querida, me conta o que a gente precisa entender quando a gente pensa em garganta, ouvido e nariz e por que nessa época do ano, quando começa a esfriar, são as infecções que tomam conta das nossas crianças. Primeira coisa que a gente precisa entender é que está tudo conectado, né? Então, por exemplo, se a gente tem aquela criança com aquela rinite, sempre está com aquela secreçãozinha que não é lavada, por isso que a gente sempre fala em lavagem nasal, né? Aí aquela secreção fica retida, daí chega aquele vírus, infecta, aquela secreçãozinha pode ir pro ouvido porque são conectados, né? Ou até vem direto pela garganta, o vírus vem, dá uma amidalite e aí começa todo o caos, né? Da família que tem uma criancinha pequena, né? Mas assim, as crianças não têm muito o que fazer, elas frequentam creche, frequentam escolinha, e elas não têm muito cuidado e faz parte também da, digamos, para fortalecer a imunidade delas, né? Bota a mão no brinquedo, bota a mão na boca, abraça, beija o coleguinha. E isso é uma fonte de, sim, de melhorar a imunidade da criança, mas ao mesmo tempo a gente sempre avisa os pais, né? Entrou na creche, na escolinha, vai ficar resfriado, vai ficar doente. E pode chegar, ó, várias infecções, às vezes uma vez ao mês quase, e até chegar a ser normal. Tá? Porém, a gente sempre tem que estar de olho em sinais de alarme, né? Por exemplo, se a criança toda vez que pega um resfriado fica muito cansadinha, aí às vezes vai vir uma pneumonia, alguma coisa assim, isso é uma coisa, se é frequente, né? Uma atrás da outra, tem que passar no médico para ver, né? Ou às vezes otites de repetição, toma um antibiótico um mês, toma outro, também tem que passar no otorrino e assim vai. Quando é uma coisa sempre um pouco mais grave, que impacta muito a criança, aí deve ser, sim ser visto pelo especialista. Então, sim, a gente sabe que faz parte, que para a gente chegar e atingir a tão sonhada imunidade, nós precisamos dessas infecções para o corpo saber se defender, porque os vírus eles estão aí sempre, tanto que chega um filho doente em casa, não necessariamente a mãe pega, porque a mãe já tem a imunidade, já tem anticorpos para aquele vírus, então faz parte de um processo. Porém, as mães, as famílias não querem que isso aconteça todo o mês. Sim. Então, tem algumas atitudes, ações, alguma rotina que possa ajudar nesse processo a diminuir quadros de infecção viral? Difícil essa pergunta, viu? Que é uma pergunta que às vezes não tem muito uma solução, né? A lavagem nasal é essencial, todo dia, inclusive, porque todo o vírus, alguma coisinha que já chegou, irritou ali a questão do nariz, a lavagem já vai tirar de uma forma mecânica aquele agente ali e o nariz vai manter saudável no maior tempo, né? Maior parte do dia, ok? Se não fizer a lavagem nasal, vai ficar coisa retida e aí a chance é maior. Então, a lavagem nasal sempre é bem-vinda, tá? E assim, ensinar a criança, as mais velhas pelo menos, a
tentar não compartilhar brinquedos ou botar na mão na boca, Canudo, sempre, né? exato, compartilhar bebidas, isso é uma coisa super, ou até o próprio alimento ali, garfo, talheres, né? Isso é uma coisa bem frequente que às vezes acontece em casa, mas que também já não deve acontecer, né? Mas a gente sabe que acontece. Mas fora de casa realmente não é para acontecer, né? O compartilhamento de objetos, tá? E assim, se tem alguma coisa de base, por exemplo, uma rinite, que faz sempre ter uma secreçãozinha, às vezes, muitas vezes, na verdade, chega no consultório, porque ele está sempre resfriado. Mas, na verdade, não é resfriado, é uma rinite que não está tratada. E a gente vai lá, melhora o nariz passa a respirar melhor, a ficar mais saudável, e nisso, muitas vezes, as infecções podem diminuir. As infecções, na verdade, porque era uma rinite que não estava sendo tratada. Isso é uma coisa bem interessante, tá? Bem importante de ser colocada, tá bom? E quando a gente pensa em vírus e bactéria, tem uma diferença? Tem, bem importante, né? Porque a grande maioria das vezes é vírus. Às vezes até uma otite, uma laringite, uma amidalite, a grande maioria das vezes é viral. Quando que a gente tem que pensar em bacteriano? Quando tem características, às vezes, no exame físico, né, que a gente consegue, isso aqui é bacteriano, aí a gente já encaminha para um antibiótico, mas em casa, por exemplo, um resfriado começou. Normalmente, ele tende a ficar ruim no terceiro dia, quarto dia começa a dar uma melhorada e depois de uns 5 dias é para ir melhorando. Quando ele está melhorando e tem uma nova piora do quadro, provavelmente uma infecção bacteriana aconteceu, tá? Ou ele está só piorando, já chegou no 5º dia e só piora, também pode ser bacteriano o quadro, tá? Essas coisas na história é muito importante e é importante também aquela questão da febre de vocês segurarem a criança em casa. Claro, se não tiver sinais de alarme, né? Um pouco a criança está muito cansada ou sinais neurológicos, mas se for uma febre que a criança, você dá um antitérmico e a criança fica bem, volta a comer, volta a brincar, fica dando antitérmico em casa, né? Porque por 1 dia, 2, febre que passou de 3 dias, aí sim, tem que investigar. Aí às vezes vale a pena levar na emergência, tá? Mas antes disso, às vezes é só um vírus que vai melhorar e aí a criança está estimulando ali a imunidade também. E evita aí a superlotação de emergências, né? Que a gente vê isso sempre na época de... Agora teve um surto, né? De infecções respiratórias, as emergências estavam lotadas. E no inverno sempre lota. Porque às vezes por um episódio de febre os pais ficam preocupados, na maioria de primeira viagem, ficam preocupados, já leva a criança lá e aí vocês estão expondo os seus filhos a pegarem novos bichinhos na emergência, sendo que podia ser um bichinho tranquilo em casa e aí vai para a emergência e arranja um bichinho mais agressivo, tá? Então, isso é um alerta. Quando a gente pensa nesses bichinhos virais e bichinhos do mundo das bactérias, a forma que é conduzida uma infecção viral e uma infecção bacteriana é completamente diferente, né, doutora? Sim, normalmente tem o acréscimo do antibiótico. Isso é muito importante, gente. Antibiótico não trata vírus, tá? E aí é por causa desse tratamento de vírus, de viroses, que a gente tem muita resistência bacteriana. Isso é um problema. Por quê? Porque a gente vai jogando antibióticos na criança, às vezes sem necessidade, e aí depois lá para frente, quando ela precisa de um antibiótico para uma coisa mais grave, ela é resistente e aí precisa de um antibiótico às vezes na veia, no bumbum, porque não tem mais efeitos mais básicos, né? Por exemplo, uma amoxicilina, amox com clavulanato, são antibióticos que são mais, digamos, usual na nossa rotina e às vezes a gente não consegue mais usar eles por causa que já foi feito um uso abusivo e inadequado, tá? Então, mas voltando à tua pergunta, basicamente a diferença é essa, tá? Vírus a gente usa mais tratamento suportivo, antitérmico, remédio para dor, lavagem nasal, às vezes está muito irritado do nariz, um antialérgico pode ajudar, tá? Agora, quando tem um quadro bacteriano, antibiótico, em alguns casos, nós otorrinos gostamos de um corticoide, tá? Pediatras às vezes não gostam, mas a gente vê uma diferença muito grande, por curto período a gente vê uma grande diferença. Isso sempre orientado por médico, tá, gente? Agora, uma coisa que eu, particularmente, eu não gosto muito em criança é dar anti-inflamatório, tá? Por exemplo, ibuprofeno. Isso é uma
uma grande discussão, tá? Mas ibuprofeno, eu já vi vários casos no Hospital Infantil aqui de Florianópolis, de vez em quando tem casos de derrame pleural por uso de anti-inflamatório, de insuficiência renal, ou seja, nos rins, uma inflamação aguda por anti-inflamatório. Então, prefiram paracetamol ou dipirona, tá? Adorei. Obrigada pelas informações, pelas dicas, por tirar todas as nossas dúvidas. Eu espero que você tenha gostado também e até a próxima. Muito obrigada.